Este programa faz parte da proposta pedagógica da Escola Estadual José Lins de Figueiredo, localizada em Altinho, Pernambuco, e tem como objetivo debater temas relevantes e polêmicos do universo educacional. Neste primeiro programa, iremos debater um tema bastante instigante e desafiador: tecnologia de educação, ensinando e aprendendo com as TICs. Para debater este importante tema, estão presentes o professor Alberto da Hora, especialista em língua portuguesa, professor da Rede Estadual de Pernambuco e técnico em assuntos educacionais na UFPE. O professor Fred Carvalho, especialista nas línguas portuguesa e inglesa, professor da Rede Estadual de Pernambuco. O professor Jussiano Soares, especialista em língua portuguesa, professor da Rede Municipal de São Caetano e da Faculdade de Desenvolvimento e Integração Regional, FADIR. E para complementar o grupo de debatedores, contamos com a presença do estudante do terceiro ano do ensino médio, Paulo Roberto, que também é o atual presidente do Grêmio Estudantil da Escola José Lins de Figueiredo. Neste primeiro bloco, nós vamos abordar o tema Tecnologia de Informação e Comunicação na Educação. Considerando que vivemos hoje na chamada sociedade da tecnologia, ou ainda na sociedade da aprendizagem, caracterizada pela rapidez e abrangência de informações. Como os debatedores analisam o papel da escola nessa sociedade em que as tecnologias geram profundas mudanças? Podemos começar com o professor Jussiano. Bom, antes de falarmos dessas novas tecnologias, é bom ressaltar que uma das grandes invenções da humanidade foi certamente a escrita. A escrita foi que revolucionou, né, muitas transformações que ocorrem até hoje na sociedade e que foi uma tecnologia que inicialmente não foi aceita até mesmo por filósofos como Platão, que teve receio, né, dessa nova tecnologia que seria a escrita, que segundo ele poderia até tornar o ser humano um pouco ignorante. E falando dessas novas tecnologias, quais são essas novas tecnologias? São justamente as tecnologias digitais. E as mudanças que elas têm provocado são inúmeras em qualquer setor da sociedade, sobretudo na escola, porque hoje nós temos a oportunidade de ter a escola no mundo e o mundo na escola, no sentido de que as noções de espaço, tempo, elas estão cada vez mais sendo ressignificadas. Por quê? Porque nós vamos ter a escola em qualquer espaço, como também a noção de tempo. Nós não vamos ter mais aqueles horários fixos nas disciplinas que existem aquelas fronteiras. As novas tecnologias vieram, portanto, para romper essa ideia de espaço e de tempo. Complementando o que o professor Jussiano acabou de frisar a respeito do papel, da função da escola, eu só gostaria de acrescentar que a escola precisa assumir um papel de abertura, porque toda mudança na sociedade é inegável a influência que as tecnologias apresentam na sociedade. Então é importante que a escola esteja preparada para, numa perspectiva de abertura, preparar os estudantes, preparar os seus jovens para essa tecnologia, para esse uso na escola. Porque a escola não pode criar uma espécie de redoma, ficar aquém das mudanças que esse novo milênio apresenta para a sociedade, porque senão ela fica uma escola descontextualizada com todas as perspectivas de uso da tecnologia. Porque se a gente parar para analisar,
os nossos alunos, esses jovens, eles tanto valorizam essas tecnologias como eles já usam. Então eu acredito que o papel da escola é um papel de acolher a perspectiva da tecnologia para não ficar distanciada dessa perspectiva tecnológica que, sem dúvidas, apresenta uma série de aspectos positivos para a formação dos jovens. Bom, eu queria só complementar aí a fala do professor Alberto e do professor Luciano. Eu queria dizer assim, que a escola, que também é uma tecnologia, ela foi criada justamente para ensinar ao aluno, ensinar essas pessoas, ou seja, dar base a essas pessoas, para que elas entrassem no mundo, para que elas entrem no mundo, seja na área de trabalho, seja em qualquer lugar. Enfim, eu acho que o colégio, a escola, a educação tem um papel muito importante nesse âmbito tecnológico, nessa área tecnológica. E eu acho que, sendo mais radical um pouco, deveriam ser criadas uma matéria nova aí, falando justamente sobre a tecnologia, somente sobre a tecnologia. Não falando sobre somente informática, mas tecnologia em geral, como foi, como é, como vai ser a tecnologia daqui a um tempo. E por que nós temos essa tecnologia e para que nós vamos usar futuramente. É isso que eu acho. Professor Alberto da Hora, no seu olhar, como tem sido a prática dos professores em relação a esse novo desafio tecnológico educacional? Eu percebo que esse desafio da prática do professor é realmente um grande desafio docente. O professor precisa assumir um novo papel, que significa exibir justamente um novo olhar, uma nova postura. Porém, eu percebo que há três perspectivas ou três tendências. É lógico que a gente tem que considerar que toda novidade, tudo que é novo, geralmente para o ser humano, gera uma inquietação e às vezes também uma espécie de repulsa. Então a gente percebe que nas atividades pedagógicas, na escola, não é diferente. Então muitas vezes quando se chega a alguma coisa que vai mudar, vai mexer com a situação de tranquilidade que o professor se apresenta, isso às vezes é rebatido porque fica aquela dúvida, aquela incerteza, aquela angústia de como esse novo vai afetar na prática de um profissional, no caso o professor. Mas eu percebo que há três possibilidades que acontecem nessa prática em relação à inserção das novas tecnologias na escola. A primeira prática é justamente essa que eu falei, que é uma prática de repúdio. É um problema porque, como eu frisei anteriormente, fora da escola, os alunos, os jovens, os estudantes, eles atuam e eles valorizam essas tecnologias. Então, quando o professor ele não se atualiza, ele não se moderniza para fazer da sua atividade pedagógica, da sua aula, algo muito mais interativo, muito mais dinâmico, com a inserção de recursos tecnológicos na sala de aula, ele fica realmente para trás, aquém de uma sociedade atual em que os recursos tecnológicos estão presentes no cotidiano, na vida das pessoas, em especial a internet. Uma outra possibilidade que eu percebo nessa prática pedagógica é o que eu costumo chamar de tradicionalização das tecnologias como atividade pedagógica. Então o que acontece? Aquele modelo de aula pautada no tradicionalismo, aquela educação bancária tão sinalizada por Paulo Freire, em que o aluno ele é visto na escola como um receptor de informação, a aula muito transmitiva, é o quadro, livro didático, aula expositiva, essa perspectiva tradicional ela apenas é substituída com os elementos da tecnologia. Então a tecnologia, na verdade, ela não está servindo, muitas vezes, Luciano, para justamente fomentar a aula com recursos interativos, recursos de mídia, de imagem, para que o aluno possa chegar a uma formação de conhecimento muito mais prático, muito mais interativo. E a terceira possibilidade de prática que eu percebo é justamente esse uso inovador. A tecnologia começa a invadir os espaços escolares, em práticas de professores, que realmente têm usado a tecnologia com essa visão de interação, né? essa visão de inserir o seu espaço
de sala de aula, a sua atividade de construção de conhecimento com os seus alunos, justamente nessa perspectiva do mundo moderno. Então aí é um espaço inovador em que a tecnologia tem sido uma ferramenta importante para fazer o aluno pesquisar, fazer o aluno pensar, fazer o aluno refletir, formar aquele aluno crítico realmente. Seria a plenitude da formação. Aí sim eu percebo nessa terceira vertente o verdadeiro uso das tecnologias. Então acho que isso também está muito atrelado, logicamente, à formação do professor, ao processo de formação continuada. Eu percebo que hoje a escola e os professores precisam estar preparados justamente para o uso da formação continuada numa sociedade em que as mudanças, a informação, elas mudam e circulam o mais rápido possível. A prática do professor ela também tem que ser pensada e repensada cada vez mais rapidamente. Então a formação continuada ela passa a ser uma formação continuada também muito mais instantânea. A gente não pode mais perceber um profissional da educação, um professor, que passa anos e anos sem passar por um processo de formação continuada. Então, como a tecnologia, também acho que não adianta apenas a escola estar abarrotada de recursos tecnológicos. É preciso formar o professor para ele fazer o uso mais adequado, esse uso inovador das tecnologias. E para isso eu percebo que há duas situações, dois viés. O viés da própria entrega do professor, dele entender que como profissional da educação, como educador, como aquele que vai mediar um processo de construção do conhecimento, ele não pode ficar sem dominar e sem utilizar bem essas tecnologias. E por outro lado, o segundo aspecto desse viés é o viés da formação continuada, que as instituições têm que oferecer a formação continuada nas diversas áreas de formação do professor, em especial no trabalho com as tecnologias. Porque eu percebo que realmente nas últimas décadas as redes estaduais, as redes municipais, elas têm investido e aí os equipamentos, a tecnologia tem chegado. Mas não adianta ter tecnologia na mão do aluno, não adianta ter tecnologia na mão do professor, se o professor não tiver uma visão de como fazer um uso inovador desses recursos. Percebendo também na fala do professor Alberto, é bastante importante quando ele frisa, né, a formação continuada do professor. Afinal de contas, todo profissional necessita hoje de uma formação continuada. E, sobretudo, o professor. Então, o que nós podemos perceber também é que, como ele bem falou, que não basta só disponibilizar esses recursos tecnológicos dentro da escola. Nós percebemos muitas vezes as redes estaduais, as redes municipais, fazendo doação de notebooks aos professores, fazendo também doações de notebooks aos alunos. Mas nos perguntamos, será que antes de disponibilizar todo esse material, o professor está tendo essa formação preliminar? Porque se o professor não tem essa formação continuada, não perceber que na sua prática ele pode fazer um uso tecnológico de todas essas tecnologias, ou melhor, pedagógico, consequentemente vai se tornar um ensino tradicional, como qualquer outro, né? Independentemente de ter ou não a tecnologia. Então vamos dizer que o professor, né, dinossaurizar os instrumentos, ou melhor, esses equipamentos dentro da sala de aula. Vamos agora para o segundo bloco, com o tema a aprendizagem significativa e os usos das TICs. Sabemos que no atual contexto educacional, a aprendizagem deve ser significativa, ou seja, o aluno precisa encontrar sentido naquilo que está aprendendo. Então, em que consiste uma real aprendizagem significativa e como os professores podem utilizar as TIC para essa finalidade? Professor Frederico Carvalho, por favor. É muito interessante que os profissionais da educação, principalmente os professores, tenham em mente o conceito do que é uma aprendizagem significativa para poder proporcionar isso aos seus alunos. Primeiramente, a aprendizagem significativa é aquela que envolve o aluno como pessoa, né, como um todo, na qual vão ser enfatizados seus ideais, seus pensamentos, sua cultura, os aspectos da sociedade, os aspectos do mundo profissional. E essa educação
essa aprendizagem significativa se dá quando o que se propõe a aprender está diretamente relacionado com o universo de conhecimento e experiências do aluno, né? Que permitam o aluno fomentar questões, levantar questionamentos de assuntos pertinentes do seu dia a dia e da sua realidade, né? E ela permite também que o aluno possa confrontar experimentalmente problemas práticos do dia a dia, né? Que envolvam a natureza ética e profissional, né? E ela também supõe que os conhecimentos que sejam trabalhados em sala de aula sejam conhecimentos vivos, que o aluno consiga transportá-los para as circunstâncias da vida, né? O que vai suscitar no aluno um novo comportamento. E esse comportamento vai vir junto com o quê? Com a responsabilidade, com a autonomia. Então a aprendizagem significativa é aquela aprendizagem viva, onde o aluno vê, como a mediadora acabou de colocar, significado naquilo que está aprendendo. E nessa premissa, as tecnologias, como os meus caros colegas debatedores já colocaram aqui, é fundamental o uso delas em sala de aula. Por quê? Né? Primeiramente, como eu já estava discutindo anteriormente até com o meu aluno aqui, né, Paulo, o professor vai sair daquela habitual exposição oral que ele faz, né? Ele vai chamar a atenção, ele vai inovar. E isso é um ponto muito pertinente. Como o debatedor Alberto, o colega Alberto colocou aqui, a escola, o professor tem que estar antenado para esse tipo de formação. E o uso das tecnologias, né, requer planejamento, requer consciência, né, para não ser utilizado de maneira tradicional, que, como o caro Alberto citou Paulo Freire, vai ser um depósito de conhecimento. Então, como o professor pode utilizar eficazmente a tecnologia em sala, né? Primeiramente, ele tem que conhecer a realidade do seu aluno, saber quais são as necessidades que esse aluno tem, que ele nutre, né? Que ele quer saber. O professor pode utilizar as tecnologias de um modo que faça o aluno ver o mundo com amplitude. A internet na sala de aula, ela tem esse poder, né? Ela media relações, globaliza um acontecimento que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então o professor pode pedir para os alunos acessarem links com fotos, vídeos, imagens, né? E pode trazer para a sala de aula para discutir. E eu acredito também que até pode ajudar numa participação mais efetiva. Por quê? Até aqueles alunos que são mais tímidos, como o professor aqui que está falando, eles podem preparar vídeos em casa, né, com os conteúdos, debatendo, pesquisando e trazer para trabalhar em sala, né? E um outro ponto importante é que você vai estar contextualizando. É como os meus caros amigos colocaram aí, você vai trabalhando a realidade do aluno, né? Hoje em dia os alunos têm celular, têm MP3, MP4, tablet, todos eles estão mexendo com a internet. E por que não trazer esse conhecimento para a sala de aula? Tantas informações estão acontecendo. Eu acho que o papel do professor está aí, em pegar todas essas informações, né, colocá-las, né, debatê-las criticamente com o aluno, para transformar essas informações em conhecimento, né? Eu acho assim, só para concluir o meu pensamento, que antes do professor, as tecnologias, elas têm tudo para funcionar na sala de aula. Alberto colocou vários aspectos aí. E eu acrescento aos aspectos que ele colocou a criatividade do professor. Que o professor, já conhecendo a realidade do seu aluno, sabendo da necessidade deles, tendo consciência do seu papel enquanto formador, mediador para a vida e do ser enquanto pessoa, deve saber como chegar e fazer que essas tecnologias efetuem uma mudança mesmo. Eu gostaria de complementar o que o professor Fred, a sua grande contribuição a respeito da aprendizagem significativa e o uso das tecnologias
uma forma de contribuir para esse modelo significativo de ensinar e de aprender. Partiria do seguinte princípio, Fred, que na verdade eu acho que as práticas pedagógicas, às vezes a gente pode ter uma prática pedagógica tão velha, mesmo com recursos novos. E ao mesmo tempo, Luciano, a gente pode ter uma prática nova com recursos velhos. Isso significa dizer que o diferencial também, a grande tecnologia na educação é o professor, é o humano. Então um professor bem preparado, como o Fred frisou bem, ele vai fazer a grande diferença dessa perspectiva de ensinar e de aprender, de formar um ser pensante, de ajudar e mediar nessa construção conjunta do conhecimento em sala de aula. Lógico que um professor bem formado, aí eu volto a frisar a questão da formação continuada, que tem que ser uma luta da categoria, de ter formações, desde a graduação, ter uma graduação de qualidade, e a especialização e a formação continuada ser também garantida e com qualidade, inclusive discutida com a categoria. O que é que a gente precisa de ter de formação continuada? Não ser uma coisa imposta de cima para baixo, sem discutir com a base o que é a formação continuada. Se aquele grupo precisa, por exemplo, de formação continuada em tecnologia, ou se precisa de formação continuada em avaliação, e por aí vai. Então eu frisaria justamente essa perspectiva de romper com o tradicionalismo e adotar uma prática construtivista que justamente visa incorporar essas medidas que o professor Fred colocou tão bem. Uma visão de aprender de forma significativa, que professor e estudantes caminham juntos, através de um conhecimento prévio do que o seu aluno já avançou, do que ele já conhece. Ele vai descobrir o novo através desse olhar da pesquisa, desse olhar de buscar a informação e buscar o conhecimento. Isso quer dizer que rompe com aquele modelo de apenas o professor jogar informação para o aluno, informações prontas, e que o aluno não pensa, não age, não reflete e não constrói. Então eu acho que o significativo é justamente esse salto de qualidade na sala de aula. Para isso o professor precisa estar preparado, e para isso as tecnologias elas realmente funcionam de forma brilhante. Aqui na Escola Joselino Figueiredo a gente já tem algumas experiências em que os estudantes, já com o domínio tecnológico que têm, eles têm desempenhado diversos trabalhos aí com gêneros textuais, que é a área da língua portuguesa, a área de predominância aqui dessa mesa de debate, mas com gêneros da entrevista, gêneros de carta do leitor, entre outros gêneros textuais, em que eles utilizam não apenas o computador, mas utilizam a televisão, o vídeo, o celular, a câmera digital. E aí, juntando todas essas tecnologias, a gente observa o aluno construir os seus documentários, construir os seus vídeos, construir os seus textos, através dos blogs, através do diário de bordo, utilizando uma série de recursos digitais que a tecnologia permite. Eles estão podendo se informar cada vez mais, né? E também, através das próprias redes sociais, divulgar as suas produções. Então eu acho que o caminho dessa aprendizagem significativa, ela tem que ser realmente discutida na escola, fomentada, e para isso o professor precisa estar melhor preparado. Gostaria de ouvir o estudante Paulo Roberto e saber como ele tem percebido a atuação dos seus professores com o uso das tecnologias para uma aprendizagem significativa. Bom, como foi dito pela mediadora, né, numa pergunta feita ao professor Alberto, é realmente um desafio trabalhar com tecnologia no mundo de hoje, porque cada dia que passa as tecnologias mudam. É só você aprender a usar uma ferramenta que logo depois já é lançada uma nova ferramenta com a mesma finalidade, só que mais avançada. Bom, e a maioria dos professores não tem conseguido alcançar esse ritmo da tecnologia, dos avanços tecnológicos. E é raro ver um professor utilizando os equipamentos nas salas de aulas. Aqui na nossa escola ainda usam, os professores ainda estão utilizando mais essa ferramenta. Mas se a gente for partir para colégios
mais, vamos dizer assim, mais tradicionais, exatamente, como falou o professor Fred. A gente vai ver que não tem um uso dessas tecnologias. E, bom, a gente precisa, na nossa educação, de professores, de pessoas mais capacitadas para usar dessas tecnologias, né? Como nós precisamos de pessoas como o professor Alberto, como o professor Fred, que usam isso para melhorar suas aulas. E, bom, atualmente, realmente, não tem usado muito. O que eu quero dizer é que eles precisam usar mais, né? Em outros colégios aí, ou até mesmo aqui, alguns professores até na escola José de Figueiredo precisam usar mais dessas tecnologias. Claro, não exagerando também, né? Porque se você exagera, se você coloca tecnologia demais, acaba se tornando uma aula que foca muito na tecnologia. O aluno vai ficar focado naquilo e não na aula, não no que é legal de se focar. Então, bom, eu volto a afirmar que é realmente um desafio trabalhar com tecnologia no mundo atual, mas que o educador ele tem justamente ele precisa vencer esses desafios e ajudar também os educandos, os alunos, a superar esses desafios. Então, o que eu vejo hoje em minhas aulas é uma dificuldade dos professores em usar essa tecnologia. E posso afirmar com certeza que os professores, os alunos de hoje não têm mais uma aprendizagem significativa como tinha antigamente, porque os alunos usam tecnologia lá fora, estão acostumados, aí vem aqui para a escola e não conseguem, os professores não conseguem acompanhar esse ritmo, né? Os alunos acabam achando uma aula chata, uma aula sem... Eles não conseguem focar na aula, no que eles precisam focar. Então é justamente isso que eu penso. Só complementando a fala de Paulo, eu achei muito interessante quando Paulo citou, né, primeiramente, cara, Paulo, quando você citou a questão de não se exagerar na questão das tecnologias. Alberto citou sabiamente. Eu ainda acredito que o professor é a ferramenta principal desse processo, é ele que media o processo de ensino-aprendizagem. E eu acredito que as tecnologias, elas devem ser dosadas. Primeiro porque, como o Paulo colocou muito bem, porque senão vai tirar a atenção total do professor, né? Eles vão ficar só realmente destacando a tecnologia. E todo recurso pedagógico, acredito eu, tem que ser dosado. Eu acho que se você levar todos os dias a mesma tecnologia ou encher suas aulas de várias tecnologias assim, vai acabar aquilo se tornando rotina. E quando se torna rotina, o aluno não tem mais atenção. Agora, eu gostaria de complementar quando Paulo fala aquela questão da aprendizagem significativa. Porque é assim, Paulo, eu acredito que hoje nós ainda estamos caminhando para uma aprendizagem significativa. Eu acho que é como perpassa pelo que o Alberto falou, né? O profissional, ele buscar sempre suas formações, vai dar a concepção que ele tem de educação. Porque se o professor é da linha tradicional, com certeza vai ser muito difícil para ele trabalhar na perspectiva da aprendizagem significativa. Porque nesse tipo de aprendizagem, o professor ele fica descentralizado. Ele não é mais detentor do saber, né? Ele passa a trabalhar de forma interativa com o seu aluno. Como eu posso dizer, uma pedagogia compartilhada de aprendizagem, né? O conhecimento, até mesmo pedagógico do professor, ele vai crescendo nessa relação com o aluno, né? Como o Paulo Freire bem coloca, nós somos seres inacabados, né? E você colocou, os alunos sabem lidar com a tecnologia, né? Eles sabem lidar até melhor do que realmente muitos professores. Agora tem um ponto, que saber utilizar é uma coisa e saber entender é outra. Que às vezes você utiliza aquela tecnologia, mas você não tem a capacidade para analisar,
Não é verdade? Você tem que ver o que é informação e o que é conhecimento. E essas tecnologias só vão realmente ser refletidas a partir do momento que elas são analisadas. E para serem analisadas, elas têm que ser discutidas em sala de aula. O professor tem que mediar esse papel, tem que fazer esse papel de mediador. Né? A gente está na era da informação, na era do avanço tecnológico, mas são muitas informações, até onde elas levam o conhecimento. Essa é a questão. O professor tem que estar preparado para trabalhar isso, né? Transformar aquela informação realmente num conhecimento crítico, refletido, e que venha servir para transformar e que sirva para a vida útil. Então, na perspectiva de ainda contribuir com o tema da pergunta levantada, é que o presidente do Grêmio Estudantil aqui da escola, Paulo, colocou bem a respeito dessa aprendizagem significativa, desse uso de tecnologia que o professor Fred acabou de complementar. No final do ano passado, eu, em função de uma disciplina do mestrado, eu tive que realizar uma pesquisa justamente para consolidar isso na forma de um artigo. Justamente o tema desse artigo foi a importância das tecnologias da informação e comunicação e das práticas construtivistas no processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas. Então aí eu fui pesquisar, a gente conseguiu pesquisar uma escola da rede municipal, uma escola da rede estadual. A gente entrevistou e questionou 10 professores de cada rede dessa aí, que atuavam nas séries finais do ensino fundamental 2, e 50 alunos também foram entrevistados e questionados nessas mesmas turmas terminais do ensino fundamental 2. Então, o que vocês colocaram aí, a gente conseguiu perceber na pesquisa. Por exemplo, quando se falou assim, em receber formação, professor recebeu formação em tecnologia da informação e comunicação, o que se percebeu é que em torno de 20% dos professores disseram que sim, que tinham recebido algum tipo de formação continuada para se trabalhar com tecnologia da informação e comunicação na escola. Então, bate com o que Paulo colocou. Se percebe que o aluno, ele valoriza, ele utiliza essas tecnologias no seu cotidiano, no seu dia a dia, seja na escola, seja fora da escola. Inclusive, foi um dos tópicos perguntados. Vocês acham que os alunos têm mais domínio com tecnologia do que os professores? 80% dos professores sinalizaram que sim, acham que o jovem ele tem um domínio maior com a tecnologia. Ora, então fica claro que a gente precisa investir na formação continuada desses professores. A tecnologia ela precisa chegar realmente aos espaços escolares, mas o professor precisa estar bem preparado para saber utilizar, para que essa aprendizagem se torne significativa. Eu volto a frisar, eu acho que a tecnologia ela ajuda muito. Se o professor tiver uma boa formação e aliado ao que o Fred falou, criatividade, ele pode desenvolver uma série de projetos significativos utilizando a tecnologia na perspectiva de uma aprendizagem significativa. Quando se perguntou na pesquisa se o professor desenvolveu algum tipo de projeto ou sequências didáticas mesmo com o uso de tecnologia, a gente percebeu aí que cerca de 60% ou 50%, entre 50% e 60% dos professores afirmaram que sim. Então, a metade dos professores entrevistados disseram que utilizaram em alguma sequência didática ou na forma de projetos interdisciplinares. Mas, como o Paulo acabou de dizer, na escola acontece muito ainda isso. Alguns professores utilizam, alguns professores procuram fazer do espaço da sala de aula um espaço mais interativo, tentando fugir daquele modelo tradicional que a gente já vem discutindo aqui, nessa mesa de debate, mas isso não pode ser uma experiência isolada de alguns professores. A escola tem que, através da sua equipe técnica, através da sua equipe pedagógica, trabalhar no intuito de que a escola tenha uma espécie de uniformidade, que todos os professores estejam aptos para trabalhar a tecnologia e os estudantes, até por utilizar isso no dia a dia, podem ser utilizados nos projetos, ideias que possam surgir dos próprios estudantes, no sentido de que alunos e professores construam projetos interdisciplinares significativos, em que a tecnologia pode ser, sem dúvida, uma ferramenta muito importante. Vamos agora para o terceiro bloco, com o tema Linguagens na Internet. Professor Alberto da Hora, de que maneira o uso da internet interfere nas práticas de leitura e escrita dos alunos?
A gente tem que considerar que com esse avanço tecnológico há uma superação de algumas perspectivas. Por exemplo, a gente vai falar de uso da internet como uma forma de linguagem. A gente vai falar um pouco da alfabetização e do letramento, que antes tinha um enfoque muito mais relacionado à escrita e à leitura, ou seja, do texto impresso. E agora a internet, eu acho que ela traz uma roupagem diferente, uma possibilidade muito interessante de uso da linguagem através desses recursos digitais. Então hoje, o jovem ele não pode ir à escola, não pode formar apenas para essa habilidade de alfabetização ou de letramento funcional na questão impressa. É preciso dotar os jovens a ter essa habilidade também de uma alfabetização e de um letramento digital. Então a internet ela vem revolucionar isso aí. A tecnologia ela revoluciona esse modelo de linguagem, porque o que a gente observa é que a informação, primeiro, ela circula muito mais rápido, certo? E o jovem se torna mais atualizado porque ele tem acesso a essas páginas digitais. Páginas essas que saem daquele modelo tradicional do texto linear, do texto impresso, na leitura de esquerda para direita ou de cima para baixo. E no meio digital, você tem muito mais liberdade de circular e sua leitura ela se torna muito mais interativa, muito mais funcional, muito mais individual também. Então cada um, quando acessa uma página, através dos links, através dos hipertextos, você pode fazer uma leitura de acordo com o que você se interessa, de uma forma muito mais interativa, muito mais dinâmica, abrindo páginas, pesquisando, formando conhecimento. E o interessante é que essa linguagem, proporcionada por esse universo digital, também pode ser manipulada e trabalhada pelo próprio estudante nas diversas áreas do conhecimento. Não só na área de língua portuguesa, mas todas as áreas podem explorar esse rico espaço interativo que a internet proporciona. Então eu percebo também que o jovem, ele utiliza essa linguagem para se comunicar, para publicar hoje na internet, para divulgar trabalhos. Então eu vejo essa linguagem assim, de forma muito positiva. É lógico que a gente precisa saber diferenciar a questão às vezes, alguma linguagem que você utiliza nesses universos de rede social com outras situações de escrita que o meio social, a função sociocomunicativa exige. Apenas isso. Mas eu percebo assim, que a tecnologia ela traz, através dessa visão de uma alfabetização digital, uma série de possibilidades positivas, porque aí os hipertextos, esses links, eles proporcionam uma interatividade muito interessante, coisa que até então a gente não tinha isso com um recurso impresso, para que o aluno possa se desenvolver. E daí pode surgir diversos projetos interessantes, e é fundamental que a escola ela ofereça esse espaço, porque eu também entendo que todo esse domínio tecnológico, ele proporciona uma coisa que é um papel fundamental da escola, é o papel de inclusão social. Então a inclusão digital, ela funciona como elemento impulsionador dessa inclusão social. A escola hoje tem um papel de transformar socialmente, combater qualquer tipo de desigualdade e trabalhar o jovem para uma formação plena que lhe garanta uma inserção no mercado de trabalho, mas uma inserção crítica, uma inserção consciente. E o domínio dessa tecnologia, em especial com relação a essas linguagens, eu acho que realmente é muito, muito interessante. Complementando aí da fala do professor Alberto, nós vamos perceber que existe uma visível interferência da internet, e diga-se plenamente positiva, no ensino-aprendizagem, principalmente da língua portuguesa, como também de outras disciplinas, mas sobretudo a disciplina da língua portuguesa, porque no que diz respeito à leitura, esse nosso aluno ele não vai ter, ele vai sair daquele suporte impresso para um suporte virtual, em que ele não vai fazer mais aquela leitura sequencial, mas ele passa agora a adquirir novas estratégias de leituras que vão justamente coincidir com a leitura hipertextual, em que nessa leitura hipertextual o nosso aluno ele não vai ter agora uma linearidade
de informações, mas ele passa agora a ter uma conectividade dessas informações. E essa conectividade de informações, com certeza, vai permitir que o aluno faça um reordenamento de suas informações e transforme essas informações, faça uma conversão dessas informações em um conhecimento ali recém-construído. Também vamos perceber um espaço totalmente dinâmico que deve ser aproveitado sim pelos nossos educadores, certamente é a produção dos blogs. Ora, a partir do momento que o professor fomenta no aluno a intenção e permite que esse aluno seja um criador de um blog, esse aluno vai certamente ter ali o seu espaço de autoria. Por que espaço de autoria? Porque esse aluno vai escrever mais, ele vai sair daquele espaço, daquela folha de papel em branco, para um suporte totalmente dinâmico, em que ele pode recorrer a ações, a imagens, converter todos esses recursos audiovisuais em um texto. Portanto, ao final disso tudo, o que nós vamos ter? Vamos ter uma autoria, vamos ter também uma criatividade e um compartilhamento de informações. Aquele texto, aquela produção agora, não vai ser mais aquela produção em que o professor pedia na sala de aula para que o aluno redigisse uma redação, e aquela redação iria para a correção do professor e depois era devolvida para o aluno, e às vezes não havia mais um compartilhamento, uma discussão daquele texto produzido. Agora não, o aluno ele vai produzir seu texto na internet, e aquele texto ele vai ser lido pelos colegas, ele vai ser lido por alunos até de outras escolas. Então vai permitir esse intercâmbio de informações, não só do aluno com os colegas de sua turma, mas até mesmo com alunos de outras escolas. Então, vamos perceber agora, como dissemos no início, que vai se quebrando essa ideia de espaço, vai se rompendo essa ideia de espaço e de tempo. Por quê? Porque aquela aula, aquela produção ganha agora um espaço extramuros. Como também aquela produção pode ser acessada a qualquer momento, a qualquer hora, de qualquer lugar, por qualquer colega daquele aluno. Então percebemos aí que há um enriquecimento tremendo, tanto nessa questão da leitura, como também na produção textual. E nós também, enquanto educadores, ou a escola, enquanto essa instituição, deve também parar de proliferar aquela ideia de que o aluno está escrevendo cada vez menos, porque surge agora a internet através das redes sociais. Eu acredito que o nosso aluno ele está passando a escrever cada vez mais, porque o aluno, percebemos que o aluno está conectado cotidianamente com a internet, através do seu celular, através do computador, seja na lan house, seja em casa, ou através de qualquer outro suporte, enviando seus e-mails, um intercâmbio comunicativo nas redes sociais. Então, nosso aluno ele está escrevendo, sim, cada vez mais. Vamos ouvir mais uma vez o aluno Paulo Roberto. Como você vê o uso da linguagem escrita, conhecida como internetês, nas redes sociais? Essa escrita informal acaba influenciando a forma do jovem escrever seus trabalhos escolares? Bom, o internetês, como é chamado, surgiu de um mundo globalizado, um mundo onde as pessoas estão naquela correria o tempo todo, um mundo onde as pessoas precisam de meios de comunicação, de meios de locomoção, de tudo mais rápido, entendeu? Tudo tem que ser mais rápido, mais urgente. Então, o internetês surgiu disso aí, é uma forma mais rápida de escrever. Você não escreve mais você com V-O-C-E e acento circunflexo. Isso demoraria muito para escrever no teclado. É mais simples escrever só V-C. Então, disso aí surgiu o internetês. Mas as pessoas acabam se atrapalhando em usar essa linguagem informal, vamos dizer assim. Elas acabam usando essa linguagem num âmbito mais formal, o que atrapalha muito. Se você está fazendo uma prova, vamos dizer assim, vamos citar o Enem, uma prova muito importante aí, né, para muitos. E se você está fazendo a redação do Enem, aí você vai e coloca VC, você já perde alguns pontos por causa disso. E isso acontece porque você está escrevendo ali, tem pessoas que estão escrevendo ali o tempo todo nessa linguagem,
e acaba se acostumando com aquilo, acaba não tendo mais aquele costume de usar a linguagem formal, acaba desaprendendo a escrever, a falar formalmente. Então, eu acho que atrapalha sim, entendeu? A linguagem, essa linguagem na escola, em todos os lugares, né, que a gente precisa usar uma linguagem mais formal. Mas eu acho que também a linguagem internetês, ela ajuda, porque ela chama os alunos, todas as pessoas a escrever mais, como disse o professor Jussiano. Os alunos estão cada vez mais escrevendo mais, estão criando blogs, estão escrevendo mesmo nas redes sociais, e é isso aí. As pessoas, claro, precisam não se acostumar a usar essa linguagem, mas usando o internetês somente para internet, como o nome já diz, e para celulares, enfim, para os lugares que devem ser usados, e não para a linguagem mais formal. Eu gostei muito da sua fala, Paulo. Você foi muito feliz nas suas colocações. Eu acredito que é isso mesmo, né? Eu acho que o aluno, se todos tivessem a consciência que você colocou agora, né? Saber separar o momento certo para utilizar o internetês, seria essa linguagem formal, da linguagem formal, seria o certo. Por quê? Nós sabemos que hoje nós vivemos um momento de grande interação, né? Onde as redes sociais propiciam até encontros de pessoas que não se viam há muito tempo. Então, a agilidade para se escrever é necessária. Paulo pontuou bem, né? Então, a linguagem formal, nesse âmbito, não ia casar. Então, para a agilidade até da própria rede, é necessário uma língua específica para ela. Agora, o ponto principal é realmente esse. O professor conscientizar seu aluno ser consciente do real uso que ela deve ter. Porque existem momentos, né, em que a linguagem formal é necessária. Como bem Paulo colocou, o Enem, o vestibular, né, redações escolares necessitam de um português formal, né? Porque a perspectiva é essa, formar na escola, na questão de língua portuguesa, falar o falante competente em todas as situações comunicativas, né? Então, na internet a situação comunicativa é uma, exige o internetês, aquela linguagem mais informal, né? Já outras questões, como o Enem, como o ambiente escolar, um ambiente jurídico, requer uma linguagem mais formal. E é isso aí, vou passar para os meus colegas, né, que vão complementar a minha fala. Sou Alberto mesmo. Corroborando com o que o aluno Paulo frisou e que o colega Fred também já comentou a respeito do internetês, eu vejo essa discussão justamente naquela lógica do uso da língua, da linguagem e suas variações. Eu vejo que não vejo nenhum problema no internetês, eu acho que inclusive trata-se de uma forma de se comunicar de forma rápida e até criativa. Esse espaço digital, principalmente nas redes sociais, facilita essa fusão da linguagem verbal com a linguagem não verbal. A gente pode utilizar outros ícones nessa linguagem. Paulo colocou bem, essa redução dessa linguagem no espaço coloquial, é como se você escreve como se você estivesse falando e procura criar um código diferente, que isso aí acontece em outros instrumentos, em outras situações de linguagem. Quem não utiliza esse recurso, muitas vezes não vai entender o texto, não vai entender o que os interlocutores estão dizendo ali, porque ele não conhece justamente o código linguístico que está sendo utilizado naquele ambiente de comunicação. É importante frisar que, como Fred colocou bem, só que há situações sociocomunicativas que exigem um padrão de linguagem mais formal. E eu acho que a escola e a aula de língua portuguesa tem que estar sempre fomentando essa discussão com os jovens, com os estudantes.
o internetejo, eu acho que não é problema nenhum, desde que ele seja utilizado dentro de um espaço adequado, dentro de um espaço em que aquela circulação ela é plena, ela é necessária. E os outros espaços sociocomunicativos, de linguagem mais formal, de linguagem menos formal, vai sendo respeitado de acordo com aquela lógica de quem escreve, para quem escreve, em que suporte publica e com que função sociocomunicativa se escreve o texto. Vamos agora para o quarto e último bloco do nosso programa. Para fomentar as discussões deste último bloco, vejamos o que afirma a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De que maneira as TICs podem contribuir para o pleno desenvolvimento do educando, preparando-o para uma postura cidadã e para o mundo do trabalho? Professor Jussiano. As TICs certamente trazem uma contribuição bastante significativa para formar o aluno com a postura cidadã e para o mundo do trabalho, como preconiza a LDB. Primeiramente porque o grande desafio da escola, como sempre foi, é transformar todas essas informações que circulam na escola em conhecimento. E nós vamos perceber que hoje, com as novas tecnologias dentro da escola, essas informações elas circulam numa velocidade incrível. Então, os nossos alunos eles transitam por informações instantâneas. Agora, nos perguntamos, o aluno, a partir do momento que ele se depara com todas essas informações, ele está portanto, munido de um senso crítico para ser um sujeito crítico dentro da sociedade na qual ele está inserido. Então, as tecnologias vão permitir essa disseminação de informações e nós vamos ter a oportunidade de ter essas tecnologias ao nosso favor a partir do momento que o aluno tem acesso a essas tecnologias. Ele certamente vai conseguir, nessa enxurrada de informações que se depara, conseguir, portanto, reordená-las, processá-las e reverter em um conhecimento para resolver problemas que ele se depara no seu cotidiano, e também tanto no seu cotidiano social como também no seu cotidiano no seu cotidiano de espaço de trabalho. Porque sabemos hoje que o mundo do trabalho está cada vez mais exigente. E essa exigência também exige um profissional não apenas diplomado, mas requer e solicita da escola um profissional que seja capaz de processar a informação em conhecimento. Então, acredito sim que as novas tecnologias trazem uma contribuição fantástica, tanto para atender a esses dois requisitos, como também facilita o trabalho do professor em sala de aula. O professor precisa descobrir, como já foi tanto discutido aqui nessa mesa de debate, o professor precisa fazer o uso pedagógico das tecnologias na sala de aula, e com isso ele vai tornar a sua aula mais dinâmica, mais proveitosa, mais interativa, e cada vez mais vai sepultar essa aula tradicional, vai colocar para debaixo do tapete essa aula tradicional. E precisamos sim, de professores, como já foi dito aqui pelo colega Alberto, precisamos sim de professores com uma nova postura e com a mente aberta para receber essas novas tecnologias, que nós não tenhamos uma escola tecnofóbica, que a partir do momento que nós temos uma escola tecnofóbica, nós vamos também não ter essa capacidade de formar esse aluno crítico e reflexivo para a sociedade. Para encerrar este programa, gostaria que os debatedores fizessem suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos os organizadores do programa por ter me convidado a participar aqui da mesa de debate, e agradecer também aos debatedores por ter expressado as opiniões, por ter comentado as minhas opiniões aí, ter colaborado com tudo. E eu quero dizer que esse é um programa muito importante, que ele vai ajudar, eu espero que ele ajude muitas pessoas a entender um pouco mais sobre as TIC. Eu recomendo a todos que estão assistindo esse programa agora que
recomendem a seus colegas, a seus parentes, para que eles assistam também e entendam um pouco mais sobre a STIC. Bom, para encerrar, eu acredito que o debate aqui vai ser bastante enriquecedor e que ele vai provocar, vamos dizer aí, que um efeito espiral. Por que espiral? Porque esse nosso debate aqui, as nossas falas aqui, com certeza vão ser aí vão ventilar novas provocações, novas reflexões que possam ser, portanto, cultivados, né, nas escolas. E nós trazemos, portanto, nesse debate um tema que eu acredito bastante relevante hoje no cenário, né, contemporâneo da educação, as tecnologias. Nós falamos muito de avaliação, falamos muito de currículo, que também é extremamente importante, mas também devemos agora falar bastante, né, nas formações continuadas dos professores também. Então, eu acredito que esse debate de hoje vai ser bastante enriquecedor e que ele vai provocar novas reflexões e novos conhecimentos e novas ideias. Esse é o propósito realmente. Gostaria de destacar nas minhas considerações finais a relevância do projeto que a Escola Joselino de Figueiredo adota com Educação em Foco. Acho que uma escola precisa realmente adotar um papel de formar os seus educandos de forma plena, é a perspectiva de formar um cidadão e prepará-lo para o mercado de trabalho. Então, acho que a temática que foi discutida hoje na Educação em Foco, o uso das tecnologias da informação e comunicação no espaço escolar, é bastante pertinente. Espero que o programa realmente possa fomentar essa discussão nos espaços escolares das redes estaduais, das redes municipais e da própria rede particular, visando fomentar sempre uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, uma educação que possa propiciar uma igualdade social. Eu acho que as tecnologias têm realmente um papel importante nessa perspectiva de inclusão e de formação plena dos cidadãos. E para finalizar, eu acredito, como exposto pelos meus colegas, que a questão agora é repensar, refletir, né? Então, que fique agora esse gancho que as pessoas, né, que estão assistindo, elas procurem realmente repensar, principalmente se forem as pessoas ligadas à educação, né? E o recado que eu deixo para os educadores, né, os professores em especial, é a criatividade e a consciência a utilizar os recursos tecnológicos em sala de aula, que é muito importante para uma aprendizagem significativa. Agradeço a todos os participantes que nos ajudaram a compreender melhor sobre o desafio do uso das novas tecnologias na escola e esperamos que esse programa contribua para uma reflexão das práticas pedagógicas nos espaços escolares.